E aí, tudo certo? Tudo firmão? Todo mundo tá bem? Espero que sim. Se não tiver, todo mundo sabe que uma hora tudo se ajeita, né? É o seguinte, meu povo, vamos lá, né? Na última aula aí que eu gravei pra vocês, que eu espero de verdade que vocês tenham assistido, a gente tava trocando uma ideia bem rapidinha aí sobre um conceito lá do primeiro ano de vocês, uma coisa já de 2 anos atrás, que é a ideia da desnaturalização e do estranhamento da nossa realidade. O que é muito fundamental aí que vocês tenham na cabeça de vocês, que vocês não esqueçam aí para a gente poder entender direito, né, as coisas. O que a gente vive em sociedade é uma coisa social, não é uma coisa natural. A gente vive circunstâncias criadas pelos próprios seres humanos. As coisas não são como elas são, porque elas sempre foram assim. As coisas foram se construindo através da ação humana para que hoje em dia elas fossem da maneira como elas são. Isso tanto pode gerar uma situação positiva, como também pode acontecer de criar uma situação negativa, tanto faz. Mas é importante que vocês não esqueçam que tudo é uma ação do ser humano, né? As coisas são da maneira como elas são, porque as circunstâncias e as ações humanas fizeram com que elas chegassem a esse determinado modo que elas são hoje em dia. A gente vai começar a partir dessa aula aqui a trabalhar os conceitos mesmo do terceiro ano. E o primeiro ponto aí que a gente vai estudar, que na verdade é basicamente o tema que a gente vai caminhar em cima dele o ano todo, é cidadania. Cidadania é nosso primeiro assunto, nosso primeiro conceito. Ele é simples, não é algo tão complicado de se entender, mas vai ao longo, né, do ano a gente vai fazendo algumas reflexões, vai pensando algumas coisas, trazendo algumas coisas para o nosso cotidiano aí, para que isso não fique só uma coisa teórica. Cidadania é uma palavra que está presente aí no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, no jornal, na nossa vida na escola, dentro da sua casa, na rua, enfim, onde você estiver. Cidadania é uma palavra presente, mas é importante que a gente entenda que cidadania não é uma coisa só teórica, ela é muito mais prática do que só teórica, né? Cidadania não acontece uma vez ou outra. Cidadania ela está presente 24 horas por dia, todos os dias da semana, com você dormindo, com você acordado. Você está praticando a cidadania. Então é o seguinte, pensando na nossa última aula aí, cidadania, que é uma coisa que nós vivemos, nós seres humanos vivemos em sociedade, é uma coisa social. Se cidadania é uma coisa social, meu parça, isso significa que ela foi construída pelo ser humano de uma maneira, ao longo do tempo, ela foi se modificando, ela foi se transformando. Algumas coisas aconteceram ao longo da história para que a cidadania se tornasse aquilo que ela é hoje em dia, aquilo que nós conhecemos hoje por cidadania. Isso significa que daqui a, sei lá, 1000 anos, cidadania vai ser uma coisa um pouco diferente. Vão ter outras ideias, vão ter outras percepções acerca do mesmo tema, porque é uma construção humana, é uma coisa social, se modifica. Se a cidadania fosse uma coisa natural, ela teria vindo primeiro que da natureza. E ela seria sempre a mesma coisa. A gente vai enxergar aí que não é, que ela vai se construindo e se modificando ao longo do tempo. Então o bagulho é o seguinte: cidadania. O que é cidadania? Né? A gente parar de enrolar aqui. É simples, é muito simples. Cidadania nada mais é do que um conjunto de direitos e deveres. Ponto. Morreu. É isso. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres. Quando eu falo cidadania para vocês, vocês têm que ter em mente que cidadania tem uma palavra muito parecida, que é o cidadão. O cidadão, ele é aquele indivíduo, aquele sujeito que exerce, exercer é praticar, aquele sujeito que exerce, que tem consciência que ele possui direitos e deveres. Ele possui aquele conjunto de direitos e deveres da cidadania. Então, eu, Danilo, sou um cidadão porque eu sei que perante o Estado, perante a sociedade como um todo, eu possuo direitos e deveres. E esses direitos e deveres, eles trabalham com uma relação mútua entre eles. Não dá para uma pessoa falar eu só quero ter direito, ou uma pessoa falar eu só quero ter dever. Não pode. O cidadão ele tem
direitos e deveres. Quem define isso não é o professor de sociologia. Quem define isso é a nossa Constituição, que foi lá promulgada em 1988. Já tem algum tempinho aí, né, que a Constituição está vigente para a gente, mas é a nossa atual. A Constituição é a nosso livro base de todas as leis aqui do nosso país. A gente vai, né, mais para frente conversar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante que vocês não esqueçam. O cidadão, ele tem direitos e deveres, ele sabe que ele tem e ele pratica isso. Exemplos. É um dever de todo mundo pagar imposto. Olha só que dever legal. Todo mundo tem que pagar imposto. Eu pago, você paga. Se você está assistindo essa aula aqui por um computador, esse seu computador, quando você comprou ou você ganhou, alguém teve que comprar, uma parcela do valor pago desse computador é imposto. Você está vendo pelo celular? É a mesma coisa. Uma parcela do valor desse celular também é imposto. Tem imposto que a gente não vê que ele está saindo, mas ele está. A gente está pagando. Tudo que você compra é taxado de imposto. E tem aquele imposto que chega para você mesmo, o carnezão mesmo, na moral, o carnê do imposto. Tipo o IPTU, que é o imposto da casa. É um carnê que você paga só imposto. Ou para quem tem carro, o IPVA, por exemplo, tem o DPVAT, que também é outro imposto. Enfim, são vários, né? Várias situações aí. Direito. Um direito que todos nós temos. Um direito à saúde. Independente se você é um cara honesto, se você não é, se você é corrupto, se você é inocente, se você sei lá, bandido. Independente de quem você seja, você tem direito à saúde. O Estado tem por obrigação que te oferecer a saúde, assim como o Estado também tem por obrigação que te oferecer a educação. Você que é um aluno de escola pública, é obrigação do Estado fazer o que ele faz por você. Ele não faz isso porque, nossa, olha como o governo é bonzinho. Não, ele é obrigado. É obrigação dele fazer isso. Mas olha que engraçado, né? É uma relação entre os dois. Então vamos pensar o seguinte, eu que sou homem, quando eu faço 18 anos, eu me alisto, eu sou obrigado, é um dever. Já passei dessa fase há um tempão, inclusive. Fui me alistar com 18 anos. Você tem que se alistar. Ah, mas eu não quero. Uma hora você vai. Uma hora você vai ter que ir. É um dever. Aí vamos supor que eu fiz 18 anos e eu não me alistei. O que vai acontecer comigo? Eu vou perder acesso a algum direito. Então, por exemplo, eu não vou conseguir arrumar um emprego formal. Porque quando eu faço 18 anos, todas as empresas, quando forem me contratar, elas vão pedir um documento que a gente conhece aí popularmente por reservista. E se eu não me alistei, eu não tenho a tal da reservista. Eu não vou conseguir um emprego. E o buraco pode ficar bem mais embaixo aí depois também, dependendo do tempo que você demorar para se apresentar lá para a junta militar, lá onde você tiver que se alistar. Votar. Todo mundo quando fizer 18 anos, quem já não tem, precisa tirar o título de eleitor. Tem que tirar o título de eleitor, é obrigado a tirar, é um dever. Não tirei o título. Aí você também quer o que da sua vida, né, meu truta? Você não vai poder prestar um concurso público, você não vai ter direito a fazer isso. Você tirou o título, não foi votar, não está em dia lá com as obrigações com a justiça eleitoral, vai perder um monte de acesso a direito também. É uma relação entre os dois. A saúde pública, por exemplo, o SUS, ele é bancado através do dinheiro dos impostos que todos nós aqui pagamos. A ideia é que o cidadão, ele cuida da vida coletiva. Além dele ter os seus direitos e seus deveres individuais, que lhe garantem os seus direitos individuais, nós temos uma parte que garante o acesso coletivo a esses direitos. Por exemplo, o SUS, a educação pública. Tudo isso aí é pago através dos nossos impostos. O que acontece? Se você tem uma situação, vou pegar dois exemplos aqui, onde a arrecadação de impostos de um país não é bem feita ou não é bem distribuída, vai chegar algum momento que eu, Danilo, vou precisar de um médico no SUS e eu não vou ter esse médico, ele não vai estar lá. E se eu fui no posto um dia e não tinha médico, significa que eu não fui o único que perdeu acesso a esse direito. Teve uma galera que foi aquele dia que também não teve médico.
ou às vezes até você ter uma arrecadação de impostos bem feita, uma distribuição bem feita, mas ao invés desse dinheiro de imposto ser injetado onde ele precisa, ele vai parar às vezes na cueca de alguém, no bolso de alguém, na mala de alguém. Isso aí vai afetar o acesso a um direito de uma galera, e geralmente não, né? E quem perde esse acesso aos direitos, né, é quem mais precisa. Isso aí é uma realidade, principalmente aqui, né? Falando da nossa realidade, porque é aquilo que a gente conhece. Mas a gente vai trocar uma ideia mais para o futuro aí sobre as falhas desse processo da cidadania, as fragilidades e pá. O que é importante a gente entender? Cidadania é um conceito construído ao longo do tempo. E onde que surge essas ideias aí de cidadania, né? A gente volta lá no tempo, mano. A gente volta lá no tempo real, lá para um período chamado Antiguidade Clássica. Aí você troca ideia com o teu professor de história aí, que ele vai explicar isso aí direitinho para você. Antiguidade Clássica, mais precisamente na Grécia Antiga, truta. Se tu falar pra mim, mano, que é Grécia só na Antiguidade Clássica, simplesmente ele tá errado, tá? Porque não é Grécia. A Grécia é um país de hoje em dia. Grécia Antiga, outras ideias. Grécia Antiga, ela era formada por cidades-estado, né? Então, essas cidades-estado, elas tinham autonomia para se governar de acordo com seus próprios interesses, elas não tinham um governo central. Eles se consideravam todos pertencentes ao mundo grego. Na época eles nem se chamavam gregos. Se você voltasse lá no tempo e perguntasse lá para algum deles, né, que o que eles eram, eles não iriam falar que eles eram gregos. Eles não tinham essa palavra, né? A gente que depois, né, de todo o processo que acabou colocando o nome dos coitados de grego. E essas cidades-estado, elas se consideravam pertencentes a esse mundo grego, porque elas compartilhavam ali, né, algumas diferenças e tal, de uma mesma cultura. É a mesma coisa como se a gente estivesse aqui no Brasil. Nós temos o país, Brasil, território da hora tal, e os estados, né? Nós temos os estados, cada um governado por um governador, beleza. Vamos pensar que no Brasil a gente não tem um presidente, não tem um governo federal, e cada governador se governasse da maneira como achasse mais justo. Era assim que funcionava a Grécia Antiga. Só que eu sou de São Paulo, tem um parceiro ali do Rio de Janeiro, tem um outro truta ali do Paraná, outro maluco ali de Minas, tal. No fundo, todo mundo é brasileiro. Cada um tem uma particularidade, pá, mas todo mundo é brasileiro. Todo mundo compartilha de uma cultura meio incomum. Era mais ou menos essa ideia aí que acontecia lá no mundo grego. No mundo grego antigo, existiam duas cidades-estado muito importantes. Muito importantes. Atenas, onde moravam os atenienses, que na minha época eu aprendia sobre essa galera aí, assistindo o desenho do Hércules, assistindo Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas aí. Atenas, eles são o berço da democracia. Quando a gente for lá na frente falar de democracia, a gente vai voltar rapidinho em Atenas de novo. Lá é criado um monte de coisa que a gente traz como herança, tem toda aquela questão de mitologia, de Zeus, de não sei quem, tem muita coisa da hora que acontece lá, que acontecia em Atenas. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui, porque senão ia render, né? Render muito, porque Grécia Antiga é um papo longo. E a gente tinha uma outra cidade-estado muito conhecida também, que era Esparta, onde viviam os espartanos, que são aqueles mesmos lá do filme do Rodrigo Santoro, lá dos 300, não sei o que, que eu nunca assisti, mas eu sei que é um filme da hora. Então quem puder ir lá dar uma assistida depois, vale a pena. Esparta era uma sociedade de guerreiros, né? Eles tinham um outro modo de viver e tal, os caras eram disciplinados, gostavam de sair descendo a porrada em todo mundo, era uma loucura. E essas duas cidades-estado, elas eram as principais que existiam no mundo grego. E elas tinham uma relação muito, como é que eu posso dizer, muito peculiar entre elas. Elas tinham uma relação assim meio diferente. Então o que acontecia? Qual foi? Qual foi o ateniense vacilão? Você quer que eu tire pra fazer 10? Você quer que eu tire pra fazer 10? Sabe que eu tiro pra fazer 10 se eu quiser, maluco. Porque aqui o bagulho fica louco do seu lado. Essa quebrada aqui sou eu que mando, truta.
achando o quê? Vocês estão achando o quê? Só porque vocês são fortinhos, vocês são bombadinhos, vocês são os guerreiros, espartanos, que a gente vai ter medo de vocês? Vocês estão achando que eu vou ter medo de vocês? Aqui é Atenas, maluco, aqui é Atenas. Encosta aí pra você ver. Aí, ô do 300, ó aquele maluco ali, ó. Vendo que a gente tá discutindo aqui, ó, tá querendo entrar aqui e pegar nossos bagulho. Vamos pegar ele, irmão, vamos pegar ele. Depois a gente resolve a nossa treta. Vamos pegar ele primeiro, maluco, você vai morrer, ô vacilo. Viam disputando, né? Quem ia meio que comandar uma liga ali, uma liga aqui e tal, não sei o que. Isso enfraquecia um pouco o mundo grego também. Mas era muito curioso, porque vamos imaginar que Atenas está quebrando pau com Esparta. Vinha um cara de fora, uma invasão, né? Um inimigo que não era do mundo grego, tentar invadir o mundo grego, eles paravam a treta na hora, desciam uma porrada naquele maluco que estava tentando invadir. Beleza, expulsou o invasor? Vamos voltar a se matar entre a gente. Era mais ou menos isso aí, de uma maneira bem simples. E a cidadania surge justamente nesse contexto do mundo grego antigo. Cidadão vai ser aquele cara que vai cuidar da cidade-estado. Cada cidade-estado vai impor aí um tipo de cidadania. Isso é uma herança que nós temos ainda hoje, até porque cada país vai impor a sua lei, vai impor os seus costumes, vai ter a sua própria constituição. Cada país entende a cidadania de uma maneira. Todos vão entender que são direitos e deveres, mas aí cada uma vai atribuir de uma maneira diferente essas funções. No mundo grego era assim também. Só que tem um detalhe aí importante que a gente precisa, né, botar aí na cabeça. Cidadania hoje em dia é para todos. Todo mundo é um cidadão, né? Todo mundo aqui no Brasil, todo mundo brasileiro é um cidadão aqui no Brasil. Todo mundo que está no Brasil é um cidadão. Na Grécia não, na Grécia Antiga não, cidadania era para um grupo restrito de pessoas. Então você tinha que ser homem, mulher, não. Eu estou usando um exemplo aqui de Atenas, tá, gente? Só para deixar claro. Homem, adulto, livre, ateniense e, por último, e talvez mais importante, tinha que ser detentor de bens. Traduzindo, ele tinha que ser rico. Rico não é ter dinheiro, tá? Riqueza é outra ideia lá na época. Se você não se encaixasse em qualquer um desses atributos, você não era considerado um cidadão. Um cidadão era um grupo pequeno de pessoas que iriam decidir a vida pública da polis inteira. A polis é a cidade-estado, tá? Eles iriam decidir a vida de todo mundo. Eles se reuniam num local chamado Ágora para debater lá os assuntos da cidade, faziam uma democracia muito louca, que era um bagulho que todo mundo debatia lá, trocava aquela ideia e falava: o bagulho vai ser feito desse jeito. E ia ser. Só que aí tem um porém. Nem todo mundo participava desse processo. Então, uma parcela menor decidia a vida de uma parcela maior. Tinha essa distinção. Acontece algo parecido hoje em dia aqui no Brasil. Então, trazendo como exemplo aí, a gente tem a volta às aulas, né? A volta às aulas presenciais aqui do estado de São Paulo. Independente se você é aluno da rede pública, você é professor da rede pública, diretor, enfim, o que você seja, coordenador, tanto faz. Independente se você é a favor ou contra, você teve que voltar, você não teve essa escolha nem de opinar. Eu, que sou professor, não fui consultado em momento algum se eu era a favor ou contra o retorno. Aí, independente da sua opinião, tanto faz. Se você é a favor, da hora, você pode voltar. Se você é contra, problema, vai ter que voltar do mesmo jeito. Uma parcela menor que debatia em televisão, em jornal, os mesmos jornais que nunca deram bola para a educação pública, a não ser quando rola uma tragédia, porque eles adoram quando rola tragédia em escola pública, eles lembram que a gente existe no bagulho, porque fora isso ninguém lembra. De uma hora para outra, todo mundo começou a opinar sobre a educação pública e como que a escola pública tem que agir e não sei o que, mas não tinha nunca ninguém da escola pública para dar o seu ponto de vista. Outras pessoas decidiram por nós. Na mesma maneira como acontecia na Grécia Antiga.
Então, uma parcela menor, no nosso caso aqui, de pessoas que não conhecem a escola pública, porque essa é a realidade. Por mais que seja vendida outras ideias na televisão, a gente sabe que a realidade é outra. Essa parcela menor que não conhece a educação pública decidiu por nós que conhecemos. Seria a mesma coisa o contrário. Eu, Danilo, nunca entrei numa escola particular, nunca fui aluno de escola particular, nunca dei aula em escola particular, não faço ideia como é que funciona. Você chegar em mim aqui e falar, ó, Danilo, é o seguinte, na escola particular, o aluno tem aula pendurado no teto. Eu vou acreditar, porque eu não sei. Nunca entrei. Seria muito estranho eu chegar lá e falar, ó, acho que a escola particular vai ter que agir assim, 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 mas eu não sei como que é a escola particular. Era mais ou menos essas ideias aí que rolava lá na Grécia Antiga. Esse conceito ele vai se modificando, ele vai se transformando ao longo do tempo. Ele vai chegar lá em Roma também. Vai se modificar bem pouquinho, ele vai trazer só algumas pequenas novidades para a gente. Lá em Roma, só vai ser considerado cidadão os grandes proprietários, os homens livres, grandes proprietários e os grandes religiosos. Isso aí já vai ter uma relação com a Igreja Católica depois, tal. De novo, não vou entrar nesse mérito para não fugir muito do nosso foco. A grande transformação que a gente vai ter no conceito de cidadania vai acontecer lá nas revoluções burguesas. Quando rolam as revoluções burguesas, aí sim esse conceito de cidadania ele começa a se ampliar. Ele vai deixar de ser um conceito mais restrito, uma coisa mais fechada para menos pessoas, e ele vai começar a incorporar essa ideia de uma cidadania para todos, né? De que todo mundo é um cidadão. A gente vai ter que enfrentar a Revolução Francesa. Antes, né, vai ter as revoluções inglesas, a Revolução Industrial, vai ter os iluministas, vai ter o John Locke, o Rousseau, o Voltaire, não sei mais quem que eu vou trocar ideia só na próxima aula sobre isso. Demorou? Porque eu sei que se eu fizer um vídeo aqui de 40 minutos, vocês não vão assistir, porque vocês vão ficar de saco cheio na minha cara. Fechou, família? É isso. Então não esqueçam, cidadania surge lá na Grécia Antiga, passa, modifica, chega lá em Roma, tem o cidadão na Grécia, tem o cidadão na Roma, na Roma é ótimo. Esse conceito vai se modificar de novo e uma hora a gente vai chegar aqui no Brasil para trocar ideia sobre a cidadania daqui. Então você, meu jovem, minha jovem que está assistindo esse vídeo, você é um cidadão ou uma cidadã porque você tem direitos e deveres e você sabe que você tem direitos e deveres. A questão é, você usa os seus direitos e os seus deveres? Você sabe quais são os seus direitos e deveres? Isso que você tem que colocar na sua mente. Enquanto você não entender que você é um indivíduo que perante o Estado, perante o governo, perante a sociedade como um todo, você possui deveres ao mesmo tempo que você possui direitos, enquanto você não abrir os olhos e enxergar esse bagulho aí, você não vai ter condições de cobrar nada para ninguém. Porque você não vai conseguir se enxergar enquanto um cidadão. Até a próxima aula. Será que dá? Será que dá pra só ter direito? Mas é mais fácil, né? Porque ficar tendo dever. O dever que eu quero é o dever de ter direito.